Olá, seja bem-vinda a mais um Roda de Conversa. Hoje a gente vai ver a lição 12. O nosso convidado é o Giovanni. O título da lição é Dia Prazeroso. E a gente começa a lição lembrando um pouco de como foi lá no Éden. O Senhor havia permitido tudo a Adão e Eva. A única restrição que ele tinha dado era que eles não comessem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus havia dado a eles livremente tudo o que eles queriam, mas eles se concentraram exatamente naquilo que Deus havia proibido. E isso, infelizmente, acontece com a gente hoje, né? Na maioria das vezes, a gente se concentra naquilo que a gente não pode fazer no sábado, por exemplo, e a gente esquece dos benefícios que tem na guarda desse dia. Então, na lição dessa semana, a gente vai ver um pouquinho sobre os verdadeiros benefícios em guardar o sábado. Para a gente começar, eu queria saber de vocês, embora a gente deva guardar o sábado, de que forma a observância do sábado nos guarda? Olha, primeiro eu acho que o sábado faz com que a gente guarda a gente de modo que a gente não se distancie de Deus. Ele também é uma proteção para nossa espiritualidade, para a gente se manter sempre como, né, perto de Deus e com os amigos, mantendo a comunhão. Ele também é uma proteção para nossa família, né? E ele também é para a nossa saúde, tanto física, espiritual, acho que saúde da nossa vida, né? Eu acho que porque quando a gente guarda o sábado, a gente tem muitas coisas relacionadas, né? Então, é a comunhão que você tem com Deus, o encontro com seus amigos, né, na igreja, de você estar conversando sobre Deus, a sua vida também. Você tem um irmão para você estar compartilhando todas as coisas, né? Ser um irmão confidente. Então, o sábado guarda a gente para que a gente possa não só ter o descanso físico, mas também o espiritual, que é o mais importante, e também a nossa vida por completo. Quando a gente se entrega para esse dia, a gente permite que Deus realmente cuide de tudo da nossa vida. Eu achei interessante como a lição ressaltou a ideia de que devemos prestar atenção não somente nos benefícios de deixar de fazer algumas coisas no sábado, mas também nos benefícios que resultam no que fazemos de fato em cada sábado, né? Como a Vitória comentou no início. E então, cada conversa, escolha do lugar de adoração, as reuniões que a gente faz, tudo deve ser muito bem pensado, porque é uma maneira de demonstrar reverência pelo sábado, que é um dia santo, um dia sagrado. E isso prepara toda a nossa mente para o resto da semana. Então, no sentido que nós devemos levar esse cuidado para todas as nossas atividades. A minha linha de raciocínio é exatamente a maneira como vocês pensaram, né? Eu acredito que o sábado nos guarda porque ele estabelece uma relação de harmonia entre nós e o Criador. Então a gente pode nos deleitar nos benefícios que ele tem para nós através dessa harmonia que nós temos com ele. Exatamente. Uma coisa que eu achei muito legal é que, assim, o sábado ele tem muitas funções, tem muitos propósitos, mas o que eu me veio à mente para ressaltar nesse momento é que o sábado ele serve como uma referência para gente. O sábado fala quem eu sou, o sábado fala quem Deus é, o sábado fala o que eu tenho que fazer, o sábado fala do tempo que eu tenho que fazer, entende? Não é assim, no sentido de que você é controlado pelo sábado, mas você percebe que o sábado foi um momento que Deus criou que ele nos ajuda a não nos perdermos na nossa vida, seja lá o que aconteça, sabe? É uma dos pontos de referência que Deus colocou na nossa vida. É até interessante que em Apocalipse a gente vê, né, que Deus fala que se refere a quem guarda os mandamentos e quem mantém a fé em Jesus. Então eu acho que isso mostra um pouco de qual é a importância da gente ter essa ideia na mente, sabe? De quanto isso é referência, sabe? A gente tem que olha para Cristo, claro, e vê que a salvação vem dele, mas como que esses mandamentos, esses princípios, eles também são importantíssimos para a gente se encontrar, né? Saber para onde ir, da onde viemos, para onde vamos. Sim, exatamente. E por que a humanidade se concentra numa única proibição entre as limitadas possibilidades daquilo que Deus permitiu? Porque isso é uma consequência do pecado, né? A intenção de Satanás é distorcer o caráter de Deus, de modo que tudo que Deus fala para a gente fazer seja uma proibição, que a gente se concentre exatamente no negativo, né? A gente para de olhar para a bênção do sábado, a gente para de olhar para o caráter de Deus, a gente fala, nossa, como Deus é chato, Deus é mandão, durão, né? Então eu acredito que tem muito essa questão. E aí tá aí a importância, né, do que a gente estudou na lição 10, né, que fala sobre o entender, conhecer quem Deus é. Porque se a gente entende quem Deus é, a gente não vai cair nessa questão.
quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente começa a ver mais o caráter dele, quem Deus é e qual é a nossa identidade nele. E a gente vê que é mais no sentido, como a lição traz, né? É o guardar de Deus na nossa vida, ele proteger a gente das coisas. Então, isso, infelizmente, é uma questão circunstancial por conta do pecado, mas não deixa de ser um infelizmente, porque ainda vivemos nisso, né? Ellen White escreveu o seguinte: não procurem saber quão perto podem andar na beira do precipício e todavia estar seguros. Evitem a primeira aproximação ao perigo. Então, a gente tem uma tendência de buscar aquilo que é proibido, como a Elisa falou, né, que é um resultado do pecado. E a gente, às vezes, tem essa vontade de querer uma liberdade que, na verdade, não existe, né? Uma liberdade ilusória. Ou refazer os rótulos daquilo que é certo ou errado. E a gente perde tanto tempo nisso que a gente acaba nem percebendo a quantidade de possibilidades que Deus aprova e orienta que a gente faça, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então, na verdade, Ele é o Deus da permissão, não da proibição, porque Ele quer a vida plena para nós. Sim, eu entendo da mesma maneira que vocês falaram, né? A nossa natureza, ela é assim, né? Nós temos o prazer, assim, de buscar aquilo que não é permitido para nós, né? Parece que aquilo que é proibido é mais gostoso de fazer, ou aparenta ser mais gostoso de fazer, né? Acredito que seja por nossa natureza de querer, às vezes, até entender coisas que a gente simplesmente deveria aceitar e não buscar controlar, entender, sabe? A gente busca o ser humano tenta controlar várias coisas, né? E uma das coisas que ele não conseguiu controlar foi o tempo, porque o tempo é do Senhor, né? Então, dito que a gente, essa é uma das maneiras de Satanás tentar distorcer o que que Deus passa para nós, né? A gente, como a Elisa falou, a gente conhecer o Senhor, a gente pode entender o que Ele quer para nós, entender que o sábado é uma bênção no nosso vida. Essa é uma pergunta que sempre fica na minha cabeça. Porque você pensa, assim, nossa, mas é uma coisa tão simples. Por que que às vezes é tão. Pegam tanto no pé? Por que que questionam tanto, sabe? Não é nada tão complicado, não é nada que as pessoas não possam fazer. Mas eu penso que é porque na superfície parece que é uma questão de proibição, mas eu quero fazer e Deus não deixa. Mas eu diria que a essência desse problema é a adoração, o caminho que a gente escolhe se a gente vai adorar Deus ou se a gente vai rejeitar Deus. É por isso que o sábado é tão importante. Deixa eu ver se eu consigo trazer vocês para o meu raciocínio. Se o sábado fosse só uma ordem de Deus, baseado tipo num capricho ou numa posição autoritária de Deus, aí a gente entraria nessa questão de o ser humano meio que falando assim, mas é só uma escolha, mas e se eu não quiser fazer isso? Por que Deus me proíbe como se fosse grande coisa? Mas na verdade, a nosso destino, a nossa vida está baseada nessa escolha. Se a gente escolhe aceitar Deus ou se a gente escolhe rejeitar Deus. É por isso que é uma questão tão importante, é por isso que o ser humano bate tanto nessa tecla. Porque o grande conflito, a grande questão da sua vida, da minha vida, está nisso. Não é guardar o sábado no sentido de fora do tipo, eu não faço nada no sábado. É guardar o sábado, você reconhecer quem foi o Deus que criou o sábado, quem foi o Deus que criou o mundo, o Deus que te criou, o que que ele veio fazer nessa terra, por quem ele morreu para salvar, que o pecado existe, entende? Esse mundo de coisas que existe e que representa você aceitar a salvação de Cristo, eles estão contidos no mandamento do sábado. Simples assim. É por isso que as pessoas sentem tão. Pelo menos foi a resposta que eu encontrei, tá, gente? Por isso que as pessoas se sentem tão instigadas, ou é um mandamento que parece que gera tanto polêmica ou conflito, né? Tem vários outros que Deus só fala assim, não faça isso, e você pensa, beleza, sabe? É só isso, tem tanta coisa. Mas eu acho que o sábado ele tem tanta repercussão exatamente porque é um ponto fundamental, é um ponto importantíssimo na nossa escolha, sabe? Em qual lado que nós vamos escolher seguir, escolher estar, mais ou menos isso. Muito bom. E agora é o momento de falar aí, então, Léo, pode rodar a vinheta. Momento Fala aí! Bom, como você já sabe, esse é um momento mega especial onde a gente resume a lição da semana em uma palavra. Então, a minha palavra é proteção.
Eu tinha pensado em bênção, mas acho que proteção é melhor, porque quando você vai proteger alguém de alguma coisa, é porque você ama essa pessoa, porque você sabe que aquilo não é bom pra ela. Aquele amigo que você fala, gente, não faça isso, vai dar errado. Esse amigo vai lá e faz. Não é porque você falou isso porque você não queria que ele desfrutasse de algo que era aparentemente bom, mas era porque você ama esse seu amigo e você fala, não, isso não vai te fazer bem, isso não vai te trazer o que você precisa, não é o que eu tenho de melhor pra te oferecer. Então, Deus faz a mesma coisa com a gente. Ele fala pra gente, olha, não vai por lá que vai dar errado. Né? Olha, tô te dando tudo isso aqui. Você pode usar tudo isso aqui, mas o que parece uma proibição, eu diria que é uma proteção de Deus, né? De proteger a gente para que a gente possa se voltar a ficar mais perto dele também nesse sentido. Eu escolhi a palavra reverência porque devemos guardar aquilo que Deus nomeou como santo e preservar essa importância que Deus dá. Legal. Eu escolhi a palavra fidelidade, porque eu acredito que você guardar o sábado, a fidelidade, reconhecer que ele tem o melhor para nós. Reconhecer que você sabe que ele te ama e que, sabendo que ele te ama, sabe que ele tem o melhor para você, e você apenas segue aquilo que ele te pediu, porque sabe que é o melhor. A minha palavra foi escolha, porque realmente você escolher, essa decisão que cada um de nós tem, sabe? Essa liberdade, você tem a responsabilidade de escolhermos se nós vamos caminhar com Deus ou se nós vamos caminhar longe de Deus. E os dois têm as suas consequências. O sábado e todos os benefícios, as funções que a gente conversa aqui, que a gente está conversando nessa lição, eles se apresentam o resultado de você caminhar com Deus, de nós caminharmos com Deus. Sim. E a palavra que eu escolhi foi experiência. Eu escolhi essa palavra porque somente quando a gente coloca Cristo no centro da nossa experiência sabática, a gente pode concentrar nossa completa adoração a Ele. E para a gente concluir, eu quero ler um texto que está lá na lição de sexta, que diz assim: Embora o pecado tenha entrado no mundo e manchado a perfeita obra divina, o Senhor ainda nos dá o sábado como testemunho de que um ser onipotente, infinito em misericórdia e bondade, criou todas as coisas. É intuito do Pai Celestial preservar entre os seres humanos, por meio da observância do sábado, conhecimento de si mesmo. Seu desejo é que o sábado nos aponte para Ele como o único Deus verdadeiro, e pelo conhecimento dele possamos ter vida e paz. Bom, eu espero que você tenha entendido que o desejo do Senhor ao criar o sábado é que você reconheça Ele como o único e verdadeiro Deus e aquele que promete aliviar as nossas aflições, é, dar o melhor para a gente se a gente estiver em harmonia com a lei dele, com a lei do sábado. Essa foi a lição 12. Eu espero que você tenha gostado. Deixa seu like aqui embaixo, compartilha com seus amigos e a gente te espera na próxima semana. Justamente por isso a gente pode. Perdemos, né? A pena. Eu acredito que o. Espera, já vai, né? Relaxa, tá tudo bem, fica em paz, tá tudo certo. Especial, onde a gente resume a lição dessa semana em uma palavra. Então, é isso. Opa, calma. Coloca nos comentários. Porque com a lição eu percebi que, não, cancela. Vamos